Uma corrida matinal foi interrompida quando um homem encontrou um filhote abandonado e trêmulo no chão. Hesitante, mas movido pela curiosidade, ele acolheu a pequena criatura. Mal sabia ele que esse ato de bondade revelaria um perigo inimaginável. Carlos costumava fazer corridas matinais com frequência, mas nunca imaginou que aquela corrida no parque resultaria em algo surpreendente. Naquela manhã, ele mal havia completado seu percurso habitual quando algo o fez parar abruptamente. A cerca de 3 metros de distância, ele avistou uma pequena figura no chão frio. Mesmo com a iluminação fraca das 5 da manhã, seus olhos aguçados distinguiram a silhueta intrigante. O parque geralmente era um caminho largo com blocos de concreto cinza e alguns bancos espalhados. Não havia muitos recursos ou instalações adicionais, o que fazia com que qualquer coisa em comum se destacasse imediatamente naquele espaço aberto. Movido pela curiosidade, Carlos diminuiu a velocidade, tirou os fones de ouvido e se aproximou cautelosamente do objeto misterioso. Quando estava a cerca de 1 metro de distância, ele notou um detalhe que havia passado despercebido devido ao som abafado dos fones. O objeto misterioso era uma criatura viva. Carlos podia ouvir gemidos abafados e um som agudo vindo dela. Ele ficou em alerta ao perceber que estava lidando com uma criatura viva e respirando. Ele era o único no parque, o que significava que, se algo desse errado, a ajuda imediata seria praticamente inexistente. Fingindo colocar seus fones de ouvido de volta, ele recuou, agindo como se não tivesse visto nada. No entanto, a curiosidade falou mais alto, e ele suspirou, preparando-se para o que estava prestes a fazer. Carlos avançou com cautela, iluminando o caminho à sua frente com a lanterna do telefone. Ele não tinha certeza se isso era uma ideia brilhante ou estúpida. Afinal, a criatura à sua frente poderia ser sensível à luz, e pior ainda, poderia atacá-lo ao perceber sua presença. No entanto, sua curiosidade falou mais alto. Para sua surpresa, a luz revelou um filhote de cachorro marrom, aparentemente com não mais que 1 semana de vida. O pequeno animal gemia impotentemente, tremendo no chão frio. O filhote estava encolhido de uma maneira que suas pequenas patas cobriam seus olhos, como se tentasse bloquear o mundo frio e cruel ao seu redor. A cena despertou instantaneamente um sentimento de pena e compaixão em Carlos. Ele se perguntou como aquilo havia acontecido. Onde estava a mãe do filhote? E mais importante, como ele tinha acabado no parque tão cedo pela manhã? Apesar das muitas perguntas que ocupavam sua mente, Carlos não hesitou e agiu rapidamente, sem se deixar paralisar pelas dúvidas. Sem sentir nenhuma ameaça, Carlos rapidamente pegou o filhote e o envolveu na toalha de mão que carregava. Seu coração se apertou ao sentir a pequena criatura tremendo, mas logo viu que ela se aconchegava no cobertor quente. Uma sensação de responsabilidade tomou conta de Carlos. Esquecendo sua corrida matinal, ele correu para casa, ansioso para cuidar do novo amigo. No caminho, o filhote começou a espirrar, provavelmente por ter ficado no frio por muito tempo. Carlos se preocupava se deveria ter procurado uma clínica veterinária em vez de ir para casa, mas com a madrugada ainda presente, encontrar uma clínica aberta seria difícil. Chegando em casa, Carlos não perdeu tempo e começou a preparar tudo para cuidar do filhote. Carlos colocou o filhote em um cobertor macio e quente e aqueceu uma chaleira de água. Seguindo dicas que encontrou online, ele montou um umidificador para aquecer seu novo amigo trêmulo e esfregou suavemente seu pequeno corpo com uma toalha quente. O filhote soltou um pequeno espirro, partindo ainda mais o coração de Carlos. No entanto, com o tempo, os espirros diminuíram e o filhote relaxou, parando de tremer por completo. Com o filhote mais calmo e estável, Carlos sentiu um crescente senso de orgulho e satisfação. Mais tarde, ele levaria o pequeno animal ao veterinário local para garantir que recebesse os cuidados adequados. Em um momento de relaxamento, Carlos ponderou sobre os eventos daquela manhã. O que teria acontecido se alguém menos benevolente o tivesse encontrado? E se um animal selvagem o tivesse descoberto primeiro? Pior ainda, e se ele tivesse chegado um pouco mais tarde? Perdido em seus pensamentos, Carlos foi repentinamente trazido de volta à realidade por algo tocando-o. Olhando para baixo, viu o pequeno filhote mancando em direção à sua coxa antes de se aninhar contra ela. A visão tocou profundamente o coração de Carlos. Era o gesto mais comovente que ele havia testemunhado em muito tempo.
Com o filhote agora aquecido e mais ativo, Carlos finalmente pôde admirar seu rostinho adorável. Segurando-o perto do rosto, ele notou os grandes olhos escuros e o pequeno nariz. Brevemente se perguntou sobre a raça e o gênero do filhote, mas logo foi tomado por uma grande sensação de gratidão. Estava feliz por ser ele quem encontrou a criatura, acreditando que o destino os uniu para que pudesse salvá-la. Embora soubesse que não deveria se apegar muito, Carlos decidiu dar um passo à frente e nomeou o filhote de Toby. Mesmo sem saber se Toby era macho ou fêmea, achou que o nome se encaixava perfeitamente. 2 horas depois, como planejado, Carlos levou seu pequeno companheiro ao veterinário local. Ao entrar na clínica, ficou chocado com o que viu. A sala de espera estava mal iluminada, com manchas estranhas nas paredes e cadeiras desgastadas espalhadas. Gases sujas e cotonetes no chão bloqueavam o caminho até o consultório. O ar cheirava a desinfetante, mas não conseguia mascarar o odor de sujeira e dejetos. Carlos não sabia que o destino ainda reservava mais surpresas para ele e seu novo amigo. Carlos ficou instantaneamente repugnado pelo ambiente insalubre. Ele verificou 2 vezes se estava no lugar certo e, ao ouvir os gritos de animais dentro do prédio, confirmou que sim. Pasmo, Carlos se perguntou se a clínica havia passado por uma inspeção sanitária, dado seu estado deplorável. Preocupado com Toby, ele caminhou pelo corredor, considerando procurar outra clínica menos desorganizada. No entanto, estava correndo contra o tempo, com compromissos pessoais e trabalho em sua agenda. Além disso, a outra clínica mais próxima ficava a 20 quilômetros de distância. Sem saber o que fazer, Carlos traçou outro plano. Em vez de deixar Toby com o veterinário, como planejado, ele faria um check-up rápido e levaria o filhote para um abrigo de animais. Relutante, entrou no consultório do veterinário com Toby nos braços, lutando contra a vontade de vomitar. Após um breve exame, o veterinário afirmou que o filhote estava bem e que nada exigia preocupação imediata. Aliviado, Carlos pôde finalmente respirar mais tranquilo. Em seguida, ele fez uma pergunta crucial. O que exatamente era Toby? O veterinário confirmou que o filhote era macho e tinha cerca de 1 semana de vida. Quanto à raça, ele explicou que, com o tempo, as características distintas de Toby se tornariam mais aparentes, facilitando a identificação. Mal sabia Carlos que, quando o momento chegasse, o que ele descobriria o deixaria em completo choque. Com o check-up apresentando resultados favoráveis, Carlos saiu rapidamente da clínica com Toby, ansioso por ar fresco. Na rua movimentada, uma nova preocupação surgiu. O que fazer agora? Ele precisava garantir o melhor para Toby. Após a manhã estressante, o conforto do filhote se tornou sua prioridade. Carlos sabia, no fundo, que havia se apegado mais a Toby do que gostaria de admitir. Apesar disso, decidiu firmemente se separar dele o mais rápido possível. Após muita deliberação, deixou Toby em um abrigo a caminho do trabalho. Contudo, à medida que o dia avançava, Carlos não conseguia parar de pensar em Toby. Isso o preocupava, pois trazia à tona lembranças de seu antigo labrador, Dax. Anos atrás, Carlos e Dax eram inseparáveis. Quando Carlos estava ausente, Dax sofria de ansiedade de separação, destruindo o apartamento, chorando alto e exibindo comportamentos anômalos. Apesar das crises agressivas de Dax, Carlos o amava incondicionalmente, formando um vínculo único em sua vida. Essa experiência com Dax fazia Carlos temer a possibilidade de se apegar a Toby. No entanto, ele não podia ignorar a conexão que já sentia. A cada pensamento sobre Toby, Carlos se via mais dividido entre o desejo de seguir em frente e a necessidade de cuidar do filhote. Carlos acreditava ter encontrado o companheiro perfeito em Dax, mas sua felicidade foi interrompida de forma trágica. Um dia, de repente, Dax parou de se alimentar. Preocupado, Carlos decidiu levá-lo ao veterinário. Infelizmente, Dax não conseguiu fazer a curta viagem e faleceu no caminho. Devastado, Carlos lutou para seguir em frente. Tentou de tudo para esquecer seu amado animal de estimação, mas o ambiente ao seu redor sempre o lembrava de Dax. A dor se tornou insuportável e ele decidiu se mudar, buscando uma nova chance para recomeçar. Com o tempo, Carlos aceitou a ausência de Dax e deixou para trás aquele doloroso capítulo de sua vida. Desde então, Carlos evitava refletir sobre essa parte de sua história até que o pequeno Toby apareceu. Pela primeira vez, ele odiou sua tendência de se apegar aos animais. Reconhecendo seu novo apego, Carlos não perdeu tempo. Após sair do trabalho, correu para o abrigo, rezando para que Toby ainda estivesse lá. Ao chegar, sentiu um enorme alívio ao encontrar seu amigo ainda no local. Assim, Carlos acabou adotando Toby.
Apesar das reservas devido à sua experiência anterior, Carlos antecipava um desfecho diferente com Toby. Mal sabia ele que seu desejo seria realizado de uma maneira inimaginável. Com o passar dos dias e semanas, o carinho de Carlos por Toby cresceu. Ele alimentava o filhote com refeições saudáveis e o mimava com guloseimas e brinquedos. Para provar seu compromisso, buscava dicas de cuidados com animais online e conversava com especialistas por e-mail e em consultas presenciais. Quando ocupado, contratava uma babá de confiança para cuidar de Toby. O sacrifício e o amor de Carlos por Toby eram evidentes para todos. Toby retribuía esse cuidado e afeto. Ele brilhava ao ver Carlos, balançava a cauda feliz, se aninhava ao lado dele e ficava sempre por perto. Embora não sofresse de ansiedade de separação como o antigo cachorro de Carlos, Toby mostrava sua apreciação de outras maneiras. Carlos sentia um orgulho imenso ao notar essas características em Toby, reforçando a satisfação de tê-lo em sua vida. A vida começava a parecer brilhante novamente para Carlos. Ele ansiava por construir memórias e experiências com seu amigo peludo a cada dia que passava, sem imaginar como esse desejo voltaria para assombrá-lo meses depois. À medida que Toby crescia, tornava-se cada vez mais robusto e energético, com um pelo deslumbrante de tom marrom dourado, orelhas pontudas e olhos dourados. Quando Toby completou 4 meses, Carlos imaginava que ele poderia ser um husky siberiano ou um tamascan. Ele se derretia com a forma majestosa de Toby e se orgulhava de ter adotado um dos cães que mais amava. Nos passeios, Toby atraía muitos olhares e as pessoas frequentemente pediam para acariciá-lo ou tirar fotos. Ver seu amigo peludo ser a inveja de outros donos de animais aquecia seu coração. Infelizmente para Carlos, seu momento de orgulho foi interrompido quando Toby completou 5 meses. Ele começou a notar comportamentos estranhos no filhote. Toby ficava olhando fixamente para o nada por vários minutos. Quando olhava para outros animais ou humanos, rosnava de forma ameaçadora e andava de um lado para o outro, como se estivesse avaliando a situação. Além disso, Toby cavava freneticamente no quintal, como se estivesse procurando algo. Confuso e preocupado, Carlos decidiu levar Toby ao veterinário para obter uma opinião profissional. No entanto, ao chegar ao consultório, Carlos foi surpreendido. O veterinário, ao ver Toby, deu um salto para trás, visivelmente aterrorizado. Com a voz trêmula, ele disse algo que fez Carlos congelar. Toby não era um husky siberiano nem um tamascan, mas sim um coiote, um animal selvagem. A notícia foi um choque para Carlos, mas antes que pudesse processar a revelação, o veterinário informou que já havia chamado o Instituto Nacional de Conservação Animal, pois era a política do hospital fazê-lo, já que a maioria dos donos geralmente se recusava a entregar o animal. Carlos sentiu o chão desabar sob seus pés. Carlos lutou para processar a reviravolta dos acontecimentos. Como uma visita inocente se tornou algo tão desmedido? Desesperado, ele implorou ao médico que reconsiderasse, prometendo manter Toby na coleira e longe de outras pessoas, se isso significasse manter a posse dele. Infelizmente, seu apelo caiu em ouvidos surdos. O médico assegurou a Carlos que a medida era para sua segurança também, afirmando que a psique de Toby era instável e imprevisível, o que significava que ele poderia rapidamente se tornar selvagem e perigoso. Naquele momento, Carlos lembrou-se do comportamento estranho que havia observado em Toby, as mesmas atitudes que o haviam levado a fazer a visita ao veterinário. Considerando esse fator, Carlos silenciosamente concordou com o conselho do veterinário. Com grande relutância, decidiu deixar Toby ir. Em poucos minutos, uma equipe do Instituto de Conservação chegou à clínica e levou o pequeno canino embora. A separação foi uma cena emocionante. Toby lutou contra as pessoas que tentavam sedá-lo, rosnando e implorando com os olhos para que Carlos fizesse algo. O coração de Carlos se partiu, mas ele sabia que era o melhor a se fazer. Depois que levaram Toby para o Centro de Conservação Animal, Carlos teve dificuldade em se ajustar à vida sem seu querido companheiro. Ele visitava ocasionalmente, mas nada parecia como antes. No entanto, Carlos encontrou consolo em uma observação comovente. Toby parecia livre e em paz em seu novo ambiente. Além disso, tinha um companheiro coiote para brincar. Essa felicidade trouxe uma onda de alívio para Carlos. Embora não estivessem mais juntos, ele sabia que tinha encontrado um lar melhor para Toby, um lugar em sintonia com a natureza, onde ele realmente pertencia.
Agora imagine uma jovem garota emergindo da vegetação, rastejando com o corpo coberto de ferimentos, enquanto um lince curioso a observa atentamente. Suas forças estão esgotadas e ela colapsa na grama, incapaz de continuar. As perguntas começam a surgir. Quem a machucou? E o que fará o lince com ela? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!